mas por onde vais? Sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, belezas, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o professor catedrático, ex-ministro da Educação e atual diretor da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva, João Costa. Depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa da líder parlamentar do PS e candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão. Antes de mais, João, que comentário a este áudio? Bom, tu dizes que é da líder parlamentar do PS, mas é sobretudo de uma grande amiga. E de uma mulher porque eu tenho uma admiração pessoal, intelectual muito grande. E a Alexandra para mim representa também uma parte da minha história de vida, que é quando conhecemos pessoas em contexto profissional e nos tornamos amigos mesmo, mas amigos mesmo. A Alexandra é das pessoas com quem eu falo sobre tudo da minha vida. Tudo, João. Tudo. Uau. Tudo. Sabem, portanto, os podres um do outro. Os ela não tem maravilhas. Eu tenho, ela não. A Alexandra é maravilhosa. Sim, maravilhosa. sim. É das pessoas mais humanas e doces. Ela, às vezes, as pessoas têm dela aquela imagem durona, mas ela é de uma doçura incrível. Uma mulher na política ainda precisa de ter esse lado de durão, não? Infelizmente, assertivo. Não é? Porque com tudo o que isso traz, não é? Que se um homem for durão, se ela for durona, leva logo não sei quantos epítetos desagradáveis. Mas, portanto, o que ouvimos foi a generosidade enorme de uma amiga grande, e nós partilhamos tanta coisa e gosto tanto dela. E de facto temos esta troika com o João Paulo Rebelo que se formou a seguir à troika. É verdade, na Geringonça conheceram-se, não é? Conhecemos, eu não conhecia a Alexandra, conhecia no dia em que tomámos posse como secretários de Estado no mesmo ministério, e a intensidade do trabalho e a cumplicidade foi tão grande que de facto temos esta amizade e estas palavras tão queridas. Ela fala do teu humor, da tua mão para a cozinha. Relacionas-te bem com estes elogios? Sim, posso ser um bocadinho palhacinho, não é? Sim. E eu gosto muito de me relacionar com as pessoas pelo humor, e de tentar ser às vezes um bocadinho desconcertante e meter o humor... Desconstruir. Sim, meter o humor e de me rir de mim próprio. Eu acho que um problema da humanidade é que nós nos levamos demasiado a sério. Gosto imenso de me rir de mim e das minhas idiosincrasias e das minhas pancadas, por todas as temos. E em contexto de trabalho, e quando o trabalho tem níveis de pressão grandes, eu gosto de meter o humor para descomprimir de vez em quando e às vezes arrasar o absurdo. Acho que aquele humor um bocadinho Monty Python, do absurdo do humor, de tentar imaginar universos que são completamente diferentes deste. E sempre tentar provocar a gargalhada da pessoa à tua frente? Não nesse sentido, a coisa sai. A coisa sai às vezes. A coisa sai
sai também na cozinha? Ou seja, doces conventuais não é propriamente um ovo estrelado, não é? Não, eu gosto de cozinhar. Desde sempre? Aprendi a cozinhar nos escuteiros. Olha. Repara, Com o fogareiro? sim, não com o fogão de lenha, Com o fogão de construíamos lenha. com barro, com tudo, depois às vezes também com gás. Foi lá porque, repara, eu era o irmão mais novo de 4 numa família onde também havia uma avó lá em casa, portanto até chegar a minha vez de cozinhar a comida já tinha sido feita, não é? E portanto não foi em casa que eu aprendi a cozinhar, embora depois quando eu fui cozinheiro da minha patrulha nos escuteiros a minha mãe me tivesse dado imensas dicas sobre como fazer lá as comezainas. Gosto de seguir receitas e às vezes de inventar um bocadinho. Eu sou muito goloso, eu gosto muito de doces. O chamado boa boca para sim, boa sim. gastronomia e bons doces, não é? Os doces conventuais, não faço muitos, mas É o quê? faço uma encharcada, faço umas migas doces, faço um sericaia, Soa tão bem. faço, pronto, tudo o que tenha ali à volta de 20 e tal ovos. Coisas light. Exatamente. Coisas light. Sobremesas amigas do colesterol. Exatamente. Aquilo há ali uma relação com os pontos de açúcar, com as temperaturas, com a forma como pôr os ovos, que eu acho engraçado. Tem o seu quê de alquimia, não é? Que é a partir de uma coisa, a gente faz uma coisa maravilhosa e é esse lado alquímico da... E a cozinha. E depois, a mesa. cozinhar é dos momentos mais relaxantes para mim. Parece que desligo um bocadinho, estou assim naquele meio a cheirar, a provar. É uma zona de criação, não é? Não, mas mesmo de relaxo. Gosto daquela coisa, primeira etapa é abrir um vinho, um copo de vinho tinto. Um bom vinho. Não pode ser mau. Carrascão. Também cozinhas com bom carrascão. É o que tiver lá à mão. Não estou cá com peneirices dos bons vinhos e não sei o quê. Gosto de beber vinho tinto. Eu desconfio que tens bom vinho em casa. Vamos lá. Às vezes sim, Vá outras vezes lá, não. vá Às lá, vezes não é o que está faças em promoção no João. supermercado. Pois é, Pronto. Imagino que saibas ir atrás dos bons vinhos. E agora quero ir atrás da pergunta da Alexandra: qual é o antídoto para acabar com os extremismos, os populismos, os autoritarismos, a xenofobia, a misoginia, por aí fora? A minha amiga Alexandra faz perguntas Uma tão pergunta simples, não é? É pergunta simples, que a resposta está mesmo aí à vista. Mas ajuda-nos na resposta. Eu acho que há uma dimensão que é mesmo fundamental, que é aquilo que, obviamente, parece que não podia dizer outra coisa, mas eu acho que há o poder da educação, de uma educação com intenção, ou seja, hoje quando discutimos o futuro da educação a nível global, discutimos a centralidade de dimensões que não estavam tanto na ordem do dia há 10 anos, como o fomento do pensamento crítico, o fomento da capacidade de resolução de problemas. E isto é muito importante num mundo em que nós vivemos numa avalanche de informação, em que temos informação credível, verdadeira, a coexistir com a informação falsa a toda a hora, e se eu não for detentor de conhecimentos sólidos, eu estou muito vulnerável à manipulação por estas informações que chegam. E a educação que faça pensar, não é? Porque exatamente. Eu venho de um tempo, e tu também, em que nas universidades e mesmo no ensino secundário era, empinar, não era? Era o grande verbo. Andávamos na escola para empinar, muitas vezes. Eu tive experiência muito boa com alguns professores, os tais professores que eu dizia há pouco me marcaram, que eu tive experiências muito positivas, por acaso, mas também tive as outras. Agora, nós hoje, no nosso currículo nacional, coisa que gostei de fazer foi deixar o perfil dos alunos feito para o nosso currículo nacional. Está lá este tipo de competências como centrais como função da escola: pensamento crítico, pensamento criativo, a sensibilidade estética e artística, a resolução de problemas, a autonomia, o relacionamento interpessoal, que não é uma alternativa ao conhecimento, é o conhecimento aliado a estas competências. Portanto, eu acho que educação, basta ver que em muitos países o perfil do eleitor dos partidos populistas e xenófobos é um perfil menos qualificado, é um perfil que lê menos, e portanto esse será certamente um dos antídotos.
Eu tenho muita fé na arte. A arte pode ajudar a que possamos viver numa melhor democracia, num mundo mais livre e democrático. Sim, um livro que eu trago, tu pediste-me para trazer recomendações de livros, é um livro que eu li no domingo da outra semana, que saiu agora pela Ziggurat, que é Os Perigos da Percepção, do Bobby Duffy. Uhum. E é um livro muito inquietante, mas muito interessante, sobre aquilo que vai confrontando uma série de estudos entre aquilo que as pessoas acreditam e aquilo que é a realidade. Em muitas esferas, desde as questões da imigração, qual é a percentagem de imigrantes no seu país, o que é que as pessoas dizem e qual é a realidade. E há uma parte do livro, o livro é muito, muito interessante, porque não é nada simplista, é muito complexo, porque vai às neurociências e à forma como nós construímos as nossas convicções, mas vai também ao papel da informação e da desinformação, vai ao papel da escola e da educação, e há uma parte do livro que é bastante inquietante, que é sobre, mesmo quando as pessoas são confrontadas com a realidade e continuam a acreditar naquilo em que já acreditavam. Um dos grandes perigos da atualidade são os perigos da percepção. Sem dúvida, sem dúvida. E este livro é muito, muito importante. Eu acho que ele devia ser leitura obrigatória em alguns contextos e para alguns políticos. Eu fiquei com vontade de recomendar ao Carlos Moedas, a propósito das suas declarações, quando vê os dados da criminalidade a descer e diz, mas eu acho que é um exemplo disto. E recomendarias também esta literatura a Luís Montenegro? Sim, eu acho que faz bem a qualquer político, faz bem a qualquer pessoa. Este livro é mesmo um livro muito importante, mas isto era a propósito da arte. Ora, o que é que nós vemos? Vemos que, e o António Damasio também discute isso no seu trabalho, não é? Que é, nem sempre é a razão que nos faz tomar decisões. As emoções têm um papel muito grande no nosso processo de tomada de decisão. E quando nós estamos a falar de percepções, estamos muitas vezes a falar da emoção. Uma coisa que se discute aqui no livro. Se eu for vítima de um crime, ou alguém que me é muito próximo, a minha percepção e convicção sobre a criminalidade vai ser muito diferente daquele que está a ler os números, mas aquilo não lhe tocou, não é? Porque há emoção aqui. Ora, a arte serve para agitar as nossas emoções. E quantas vezes nós não despertamos para a vulnerabilidade de um grupo, para uma injustiça social, através do filme que vemos, da peça de teatro, do poema que lemos. Quantas vezes a arte é o que, através da nossa emoção, potencia a nossa razão. É um abre-olhos, e, portanto, eu acho que a arte e a cultura têm, como sempre tiveram, um papel fundamental enquanto antídoto. Não é por acaso que o Trump quer programar o Centro Kennedy de Artes. Quer ser o presidente, não é? Quer ser o presidente, não é? Pois, porque quer controlar eu acho que é aquele cultura momento, que é passada. Exatamente, não é? Eu quando vi essa notícia pensei assim, já podemos dizer que ele é mesmo um ditador? Ou ainda estamos com dúvidas de que ele é mesmo um ditador? O que é que dirás tu? Eu digo que é. O que está a acontecer nos Estados Unidos só nestas primeiras semanas tem todos os traços de um regime ditatorial. Há razões para temer, há razões para isso fazer escola, essa forma de atuar de Trump perante eu olho o mundo? Quase vou dizer com medo. Medo no seguinte sentido. Primeiro porque nós todos deixámos as coisas chegarem aqui. Um Trump não aparece do nada. Aliás, é a segunda vez que ele surge. A crença dos eleitores nos populismos não aparece do nada. Aparece de um sentimento de frustração depois de décadas em que um neoliberalismo bastante selvagem fez aumentar desigualdades. E as pessoas sentem que os partidos, e contra mim falo, os partidos que estiveram nos governos não conseguiram contrariar este crescimento das desigualdades, que começa, obviamente,
Eu às vezes digo a brincar que acho que a Margaret Thatcher é a origem de todo o mal no universo, mas começa nessa altura, não é? Em que há uma mudança de paradigma, que o Estado Social já não é a prioridade, mas é sim a economia e o lucro. E tem um grande pico depois da crise de 2008, em que nós vemos que não há menos dinheiro no mundo, o que há é muitos mais ricos e muito mais pobres, e um esmagamento da classe média nas sociedades no mundo ocidental. Mas esse neoliberalismo que esmaga a classe média, esse capitalismo selvagem, não é esse que sai beneficiado com Trump? Ele sai beneficiado, mas é também o que o elege. Pois, mas não é? Portanto, e é por isso que eu vejo isto com medo. Reação, não é? É isto que eu vejo isto com medo, que é como é que nós saímos daqui. Nós não vimos isto chegar quando vimos os Big Brothers a chegarem na televisão, a espetacularização da política, a superficialidade do debate, esta cultura do imediato. É por isso que eu também gosto muito de atribuir uma grande responsabilidade à arte. A arte é a negação do imediato, é o que nos chama à complexidade. Nós agora estamos sempre, como tu estás agora, agarrado ao telefone a ver a notícia que acaba de chegar. Eu não estou à procura da notícia. E temos que reagir já vão perceber porque é que eu estou com temos isto que na mão. reagir ao imediato. E a experiência artística é aquela em que nós ainda pomos o telemóvel em modo voo ou no silêncio. E damos-nos tempo, porque a democracia precisa de tempo. E andamos sem esse tempo. Andamos Portanto, eu olho para isto demasiado alienados entre vários lugares. Andamos. E tu também, João? Ouvi dizer, não é? Tu, através de ti, que uma das coisas mais irritantes para os outros sobre ti é que nunca estás só dedicado a uma atividade. Portanto, imagino-te como um polvo, no sentido de muitos braços. Isso tem a ver com a minha atenção. Eu não me consigo concentrar a fazer uma coisa só. Mas compreendes que quem nos está a escutar relaciona-se com isso por via do telemóvel. Não, mas não é só. Por exemplo, eu, para me concentrar bem num livro que estou a ler, tenho que ter música a tocar. Ou consigo estar a ver uma série na televisão e a ler um livro ao mesmo tempo. Como é que tu fazes com esta coisa de... No cinema adormeço. Porque não há como fazer mais nada. Okay. O teatro é diferente. Mas tu és daquele... tem múltiplos focos de atenção. Verdade. E tu és daqueles que está sempre a olhar para o telefone e... Sim. Eu gostava de fazer um detox. Pronto. Gostava de fazer um detox no telefone. Não estás a salvo desta doença. Como é que é o FOMO, não é? O Fear of Missing Out. Tenho um bocadinho... Entre as mensagens e as notícias... Eu às vezes uso os desgraçados dos meus filhos como desculpa. Eles podem querer alguma coisa do pai. Mentira. Todos nós arranjamos desculpas, até porque estamos a trabalhar. Tenho um bocado essa coisa e é muito irritante. Como fazer? Mas a questão da minha necessidade de estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo é pré-telemóvel. Está bem, mas o telemóvel não ajuda. Não ajuda nada, não é? Como fazer? Como fazer para não estarmos neste vício que nos retira do momento de... Eu tive recentemente alguém que me obrigou a tirar as notificações de uma série de coisas para podermos estar em paz. Falas de uma relação de alguém que te obrigou. Estamos a falar disso. Exato, e foi muito positivo. Foi muito positivo e continua assim, está muito bem. Muito bem, é um ponto. Vais querer levar isso mais longe? Sim. Repara, a experiência de estar no governo é também uma experiência em que será muito difícil desligar, porque tu estás... Imagino, ou seja, foi... E portanto, foram muitos anos, eu estive lá 8 anos e meio, e agora ainda estou a fazer No outro dia fui para a faculdade, esqueci-me do telemóvel em casa. A primeira reação foi... Depois foi um dia normalíssimo. Mas é o quê? Enquanto ministro, como é que era a tua relação com as mensagens e os e-mails? Era porque saía uma coisa num jornal e era preciso ver se era preciso... Ou chegava um projeto de resolução da Assembleia. Mas isso chegava à cama? Ou seja, deitavas-te à meia da noite, de madrugada? Sim, às vezes, aquela coisa... os ministros coitados vivem... Os ministros coitados, quem nos ouvir pensa, coitados é de nós, por termos ministros. Mas aquele momento, nós estamos aqui no Expresso, aquele momento da capa do Expresso
que faz os ministros suar um bocadinho Faz os ministros saberem como é que... do buço e da não, testa. sabe o ministro desgraçado que está na manchete saber que tem o fim de semana estragado. Qual foi a manchete, João, que menos gostaste de ler no Expresso? No Expresso foi uma que me deu muita dor de cabeça porque não era verdadeira ou era desvirtuada, que era uma em que se dizia, não sei se era exatamente assim, que nós íamos cortar as horas a português e a matemática. E devo dizer, a jornalista do Expresso faz Educação, Isabel Leiria, é ótima. Aquilo decorria de uma entrevista que ela me fez quando eu era secretário de Estado. E eu acho que ela não tem responsabilidade nenhuma, tenho a certeza que ela não tem responsabilidade nenhuma naquela manchete, mas aquilo deu uma confusão durante semanas de vai, não sei o quê, não sei o que mais. Foi das que mais me irritou, porque eu passei semanas a lidar com uma coisa que não tinha dito. Uhum. Não tiveste que lidar também com declarações que disseste e que foram claro. chamadas de título? Diz-me uma. Vai lá. Olha, quando o Pedro Nuno Santos se candidata a secretário-geral do PS e diz que acha que o tempo de serviço dos professores devia ser devolvido, eu estou numa entrevista às Carros Renascença, e perguntam-me se eu acho bem, eu disse, acho. E depois levei pancada de todo o lado porque andava do Expresso, inclusive, as minhas inclusive, colegas perguntaram-me sobre isso e exato. Perguntaram se tinhas dado uma cambalhota sobre ti próprio a mudar de opinião. Não, a questão é, eu nunca questionei a legitimidade da coisa. Nós tínhamos tínhamos duas coisas. Uma foi, eu pus o foco todo no combate à precariedade e o investimento foi para aí. E a outra era, tínhamos uma abordagem integrada às carreiras. Agora, a legitimidade não estava em causa. Eu não passei a defender uma coisa por causa do Pedro Nuno ou não por causa do Pedro Nuno. Portanto, agora, olhando para trás, eu podia ter explicado isto assim e não parecer que estava a dar uma cambalhota porque teve uma leitura eleitoralista que não era a minha preocupação. Comunicaste menos bem? Eu comuniquei muito mal. Não foi menos bem, foi muito mal. E aí soaste mais uma vez do buço e da testa? Não, foi chato, era desnecessário, aquilo já estava de saída, não tinha nada a ver com isto, a seguir. Já que estamos a falar de política e está-se a discutir os nomes... E parecia que era uma pessoa absolutamente incoerente e até acho que não sou. Já que estamos a falar de política e a discutir, neste momento está-se a discutir na sociedade os nomes para Presidente da República para 2026, também se está a discutir os nomes para as autárquicas. Quem é que tu gostavas de ver? As autárquicas? Não, em Lisboa, Alexandra. Não. Quem é que tu gostavas de ver a concorrer para a Presidência da República e que fosse Presidente da República? Eu neste momento ainda... Quer dizer, candidato neste momento é só Marcos Mendes. Não, eu pergunto quem é que tu gostavas de ver enquanto candidato e quem é que gostavas de ver enquanto Presidente da República em 2026. Enquanto Presidente da República, obviamente gostava de ver uma pessoa de esquerda, uma pessoa que seja moderada num estado que está num estado das coisas que está absolutamente polarizado. Tens um nome? Não, ou seja, não tens um nome? Não tenho um nome. Sei que no PS discute António José Seguro, António Vitorino, são dois homens com experiência política. Augusto Santos Silva também disse que avança, acaso nenhum desses nomes. Sim. Agora, Sampaio da Nova também disse que talvez. Sampaio da Nova afastou-se um pouco desta... Mas qualquer um desses nomes eu viveria feliz com ele. Acho que é preciso... Eu acho que o atual Presidente da República teve vários momentos em que não dignificou a função. Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Quando? Quando ingeriu em funções executivas dos governos, quando não despiu o seu papel de comentador de tudo e mais alguma coisa. Isso marcou o seu percurso no primeiro e segundo mandato? Sim, sem dúvida. Foi presidente comentador? Foi um presidente comentador. Mais do que o presidente dos afetos? Eu acho que ele teve um lado, sobretudo por contraste com Cavaco Silva, não é? Que foi importante, de proximidade com as pessoas, mas a fronteira, por vezes, entre o ser afetuoso e o ser popularucho, nem sempre foi muito bem vincada.
aquela coisa de estar lá logo assim que acontecia um acidente, uma tragédia, etc. Era um bocadinho a jogar com as emoções e a trabalhar percepções, e por vezes fazendo isso... No caso de Pedrógão, a grande crítica foi com António Costa, no início, não é? A comunicar com a população. Foi um caso em que Marcelo Rebelo de Sousa acho que extravasou um bocadinho as suas funções, porque o que estava em causa era, obviamente, tinha que se assumir responsabilidades políticas, mas também foram dias e sobretudo depois os outros incêndios, de fenómenos climáticos extremos, e o António Costa, com a sua frieza na altura, disse: ninguém pode dizer que isto não volta a acontecer, um incêndio destas dimensões, e este verão vimos isso. Há frases que politicamente têm um peso. Claro, mas eu prefiro ter políticos que me dizem a verdade do que me dizem aquilo que eu quero ouvir. E Marcelo está onde? Acho que está muitas vezes naquilo que as pessoas querem ouvir. E tu já, enquanto ministro, já disseste mais o que as pessoas queriam ouvir? Não, pelo contrário. Não. Pelo contrário, se eu tivesse dito o que as pessoas queriam ouvir, tinha tido um mandato muito mais tranquilo do que tive. Eu agora tenho mais um áudio. Tens que voltar à tua posição de defensiva. Defensiva de ministro. Vamos a isto. Querido amigo João, então aqui vai, a pedido do Bernardo, falar um bocadinho de ti. É um prazer falar de ti. És um homem livre, corajoso, um amigo altamente desafiador, és muito rápido, fazes muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes é um bocadinho difícil conseguir seguir-te, confesso. És um homem muito inteligente, és um homem também que lê nas posições mais bizarras na praia, adoras teatro, tal como eu, falamos muitas vezes de teatro, é verdade. És um cozinheiro incrível, gostas de festa e de uma boa conversa, ou desconversas também. Gostamos muito de conversar e desconversar, beber um copo de vinho tinto. És dotado de uma enorme sagacidade, mesmo incrível. E depois tens aquilo que eu acho que nós damos também muita importância aos dois, que é ter humor também, apesar de tudo, e apesar das coisas boas e más que nos acontecem da vida, encarar a vida com humor, não nos levando muito a sério. E acho que nisso somos muito parecidos. E depois gostamos muito nas nossas discussões, claro, uma outra paixão, que é a paixão pela política, por pensarmos um bocadinho e refletir sobre aquilo que se está a passar à nossa volta, com a preocupação natural dos dias que temos agora pela frente e de um futuro difícil, e falamos muitas vezes sobre isso, naturalmente, e refletimos e ajudas muito também a pensar sobre essas matérias, porque também escreves sobre elas, e as nossas conversas são muito boas é sempre um prazer enorme conversar contigo sobre tudo. E aqui vai a minha pergunta, a propósito de política, claro. Queria que tu me dissesses, imagino que penses nisto muitas vezes, como é que pode esta polarização política influenciar os currículos escolares, as universidades, especialmente em temas como a história, os direitos humanos e a ciência? São questões de veras preocupantes e eu sei que te preocupas com isso e que pensas muito nisso, faz parte também do teu trabalho. O que fazer, amigo? Bom, acabamos agora, desta vez, de ouvir a diretora artística para as artes performativas e pensamento do Centro Cultural de Belém, Aida Tavares. Obrigado, Aida. Antes de mais, um comentário. Eu acho que ouvi gaivotas no meio deste áudio. Os dois muitos da praia. Comentário primeiro, sei que também são grandes amigos. Somos bons amigos. É mais uma amizade dos últimos anos. Não é daquelas amizades muito antigas, mas muito, muito boa. Não conheceste a Aida com mainhas de escoteira? Não, de todo. É difícil imaginar se também, é que isso pudesse acontecer, diria não é? que é difícil. Não, mas conheço na relação com as artes e com a educação artística e com amigos em comum, e é uma amizade mesmo muito, muito boa. Gosto muito. E muito frequentada essa amizade. Muito frequentada esta amizade. Ela fala de ti como um homem livre, corajoso, desafiador,
rápido, um homem que lê nas posições mais bizarras na praia. Comente e justifique. Comente e justifique. Então, é verdade, porque eu na praia faço tudo aquilo que não se deve fazer na relação com o sol, estou demasiado tempo ao sol. E ler na praia é a minha coisa. Tu levas daquelas cadeirinhas? Não. É por isso. E depois, como não leva a cadeirinha e tenho que ir mudando de posição, porque eu tenho eu sou coxo por causa das costas. Não te perguntei, é uma coisa que surgiu, uma questão por causa que surgiu... de uma hérnia que não foi operada por erro médico no dia em que devia ter sido. E então fiquei com um pé que não se mexe. E está sempre dormente e cai e coisas assim. Portanto, eu tenho que ir mudando de posição, porque eu quando vou de férias levo um livro por dia. E às vezes não chegam. Um livro por dia? Um livro por dia. Um livro, mas estamos a falar dos fininhos? Não, um livro por dia. Eu sou 8 dias de férias, levo 8 livros. Sim. E depois uns são mais grossos, outros são mais finos. Tu lês rápido, não é? Eu leio rápido. Um livro por dia é muito. E leio muito na praia, porque a praia é o melhor sítio para se ler que existe no mundo. E então... Mas tu és daqueles que torra enquanto lê. Sim, não se deve fazer, só para deixar para as crianças que estiverem a ouvir. Não faça na praia, exato, neste caso. Não faça na praia aquilo que eu faço, não se deve fazer, até porque me distraio a ler. E então tenho que ir mudando de posição. E depois tenho amigos que acham que as minhas posições são bizarras, porque às vezes tenho os braços esticados com o livro a fazer uma sombra para a cara, outras vezes estou de lado, outras vezes estou com o livro encostado aos joelhos e com as pernas meio levantadas porque estou a ficar torto das costas e tenho que fazer ali uma espécie de alongamento enquanto leio. Portanto, eu calculo que não seja uma coisa muito bonita de se ver. Mas estás um belo mas a Aida é uma mulher das artes, não é? Portanto, ela sabe que estas bizarrias... Dá um belo modelo para pintar, não é? E não ia tão longe de ir ao belo, já não sei. No sentido só das numa posições, coisa mais não, do Botero, quando ele pintava aqueles gordos meio despidos. Tudo tem lugar na arte. Tudo. Não é? Até o grotesco. Não ia por aí. Bom, a Aida fala de algo que já falamos aqui, a tua arte na cozinha, o facto de adorares teatro, eu também. Gostas de festa, de uma boa conversa e desconversa, lá está sempre bem regadinho de humor, não é? E a paixão pela política. E eu pergunto se a política não é como o teatro, quando se apanha o bichinho, não fica para sempre. Sim, eu calculo que sim, quer dizer, eu acho que se me perguntares se eu sempre tive interesse pela política, sim. Alguma participação também no debate público, em algumas questões, se calhar em algumas fases muito mais ligadas à minha área académica, noutras fases mais por outras vias. Eu acho que depois há a política partidária e há a participação na política partidária, não é? Eu sou militante do Partido Socialista, não tenho funções nenhumas em órgãos nacionais, em nada dessas coisas. Mas se no futuro te voltarem a convidar para um cargo num governo do PS, é possível aceitar? Não sei, depende. O não sei é um caminho para um sim. Não digas isso. É o caminho, o não sei, se me perguntares sobre qualquer coisa da minha vida, eu vou dizer não sei. Acho que sobretudo quando às vezes levamos uns bufetadões da vida, aprendemos muito, é quase chavão, aquela coisa de aprender a não fazer planos, um bocado de chavão, mas quando nós temos muitas certezas, geralmente estamos equivocados. Se há 10 anos alguém me dissesse que eu ia parar a um governo, eu dizia, estás maluco. Nunca foi um desejo? Não, aconteceu, eu participava, tinha opinião escrita sobre educação, tinha participado em alguns debates. Demoraste muito a dizer sim quando te convidaram? Não nos dão muito tempo. Geralmente fazem-te o convite e tu tens... É o tempo de acabar o cafezinho? É quase, não, eu disse, olha, tenho que telefonar umas pessoas, não é? A minha ex-mulher, na altura, ou eu era diretor da minha faculdade, falar com a minha equipa, não é? De dizer, olha, se calhar vão ficar com o menino no colo a partir da manhã, ou depois da manhã, já não me lembro com quantos dias antes. Respondeste passado pouco? Quanto tempo? Quando foi para Secretário de Estado, umas 4 horas, 3 horas. Olha... Assim,
E ministro, quando convidado para ministro da Educação, uma pasta difícil, desafiante e que pode queimar a imagem de alguém. Tu não tiveste receio que isso acontecesse contigo? Eu não tenho assim tanta preocupação com a minha imagem. Eu acho que nós, quer dizer, quem aceita ser ministro da Educação sabe ao que vai. Sabe que vai ser alvo de uma contestação intensa, sabe que tem um ministério em que não se agrada a toda a gente e às vezes nem a ninguém, nem a si próprio, sabe o que é aquele ministério. O convite para ministro vem na sequência de 6 anos como secretário de Estado, portanto foi uma coisa mais normal em termos de conversa na altura com o primeiro-ministro, não foi assim uma novidade. Mas foi uma fase dura, já confessaste, não deixou saudade para ti? Não, há coisas que tenho saudade. Do quê, enquanto ministro? Eu tive um contacto, um trabalho de muita proximidade com as escolas que foi muito bom. Eu conheci pessoas, professores, diretores de escolas absolutamente extraordinários. O meu leque de amigos depois da passagem pelo governo é muito maior. Conheci, sobretudo profissionais. Há professores no nosso país e escolas que fazem um trabalho tão transformador na vida das crianças e sobretudo daquelas tais que se não tiverem a escola não têm mais nada. Portanto, eu não podia dizer que não tenho saudades disso, de ir conhecer essas realidades. Já não tens tantas saudades das manchetes dos jornais? Não, eu tive sempre uma relação... Nas polémicas sociais? Eu, no geral, tive uma relação simpática com os jornalistas. Às vezes o Parlamento, infelizmente, era pouco interessante. Se então, perguntares, como? O debate era muitas vezes pouco estimulante. Eu no início, vou dizer uma coisa que se calhar vai deixar alguns deputados muito irritados, mas é o que eu sinto. No início, antes de ir ao Parlamento, a preparação era uma coisa. A partir de uma certa altura eu percebi, a maior parte dos deputados faz perguntas sobre o que saiu nos jornais nos últimos 15 dias. Com honrosas exceções, eu tive perguntas preguiçosas, ignorantes? Não, era sem uma enorme profundidade, sem olhar para outros dados que não fosse só ler jornais, preguiça, ou ler redes sociais, ou blogs, ou coisas assim. Preguiça ou falta de curiosidade ou falta de inteligência? Não, inteligência não. Não, é um bocadinho, é o tal sinal dos tempos do imediato. Alguns, devo dizer, por exemplo, e era a nossa oposição, por exemplo, a Ana Rita Bessa, quando era deputada do CDS, para mim era das deputadas mais estimulantes que havia, estava nos antípodas disto, ela ia aos temas e estudava e fazia, eu adorava as interações com ela, aliás, ficámos amigos. Na Assembleia da República muitas vezes não era intelectualmente estimulante discutir política e discutir a sociedade. Era o que eu às vezes sentia, e depois degradou-se muito aquele momento em que se passa de 1 para 12 deputados do Chega, e nem imagino o que seja agora. Aquilo é a buçalidade em estado puro. E tu tiveste que entrar em... Quando o governo estava todo em naqueles debates quinzenais, eu sentava muito perto, infelizmente, da bancada do Chega. E para além daqueles apartes grotescos, alguns misóginos... Soprados nos corredores. Às vezes era até o que eles estavam a dizer entre eles que eu conseguia ouvir. De género. Epá, eu não quero depois ser processado com difamação. Mas, por exemplo, quando a Inês Sousa Real do PAN tomava a palavra, os termos em que se referiam a ela eram absolutamente... Eu cheguei a ouvir a palavra vaca. Ela própria já assumiu isso. Várias vezes. E, portanto, isto é a degradação de uma instituição que devia ser das mais nobres e que eu acho que aquela gente Isabel está lá... Moreira também já deu conta de que sofreu agressões. Sim, ela própria me contou. E Romualda também, por aí fora. E portanto, eu acho que estas pessoas cá e noutros países estão lá para fazer isso, para degradar as instituições democráticas. Vamos à pergunta da Aida Tavares. Como é que pode esta polarização política influenciar os currículos escolares, as universidades, especialmente em temas como a história, os direitos humanos e a ciência? Sim, vamos ser primeiro muito distópicos e pessimistas, não é?
que é aquilo que temos quando ouvimos que o Trump quer extinguir o Departamento de Educação, sendo que os Estados Unidos é um Estado muito descentralizado, não há uma política nacional de educação, mas é também o país onde, em algumas comunidades, tanto faz insinuar Darwin como o criacionismo. Não é? E, portanto, se esta distopia que estamos a viver for levada fizer escola, pelo mundo nós e pela podemos Europa. chegar a estes negacionismos da ciência, por exemplo. Há esse risco. Quando nós vemos que não aqui em Portugal, para já, espero eu, e que continuemos assim por muitas décadas e séculos, mas, por exemplo, quando nós vemos que há hoje, então vamos falar de Portugal, quando nós vemos hoje que há um partido que é a terceira força política em Portugal que nega alterações climáticas, isto é negar ciência. Não é? Como Trump está a fazer. E achar que e pode achar que o currículo escolar não deve ter informação sobre o que se está a passar com o planeta. Não é? A mesma coisa, a história é sempre uma disciplina que é alvo de grandes debates sobre como se ensina a história. Não é? Nós temos uma tradição que vem de muitos anos e com um peso muito grande durante o Estado Novo, de lusotropicalismo, não é? E umas narrativas que nós fomos os bons colonizadores e que fomos fofinhos, os espanhóis é que eram maus, que os escravos até nos agradeciam, e essas narrativas. E ainda há muito a fazer nisso. Nós tivemos descolonizar o pensamento. Sim, há um trabalho que começou no Conselho da Europa e eu tive participação nisso, das tais coisas que gostei de fazer e que me orgulho de ter feito, que foi fazer alguma pressão para criar um observatório do ensino da história na Europa, em que um dos temas principais é a multiperspectividade no ensino da história. Portanto, há riscos. Mas eu gosto mais sempre, porque sou tendencialmente mais otimista, de pensar a coisa ao contrário, ou seja, o que é que o currículo e as universidades e as escolas podem fazer para serem o tal, como dizia a Alexandra, antídoto para a polarização. Não é? Ou seja... Mas esta polarização, estes extremismos e lados mais ultraconservadores que vêm de vários lados, podem minar a educação? Podem, claro. E há esse risco de chegar cá? Claro que há esse risco. Claro que há esse risco. Não é? Quando nós temos, e o debate que temos em Portugal sobre a área da cidadania é o melhor exemplo disso. Não é? Porque tem no fundo, o Primeiro-Ministro a discutir isso. Porque no fundo é um debate sobre a função da escola, sobre se a escola deve ser um lugar onde se promovem valores também, valores que não são valores de facção, são os valores da nossa Constituição. E a nossa Constituição é a nossa carta comum, é onde estão inscritos os valores que nós partilhamos. E quando nós temos a escola como um espaço, quase voltamos ao início da nossa conversa, como um espaço em que se diz não é bom ser racista, nós não estamos a pregar ou a indoutrinar, nós estamos a fazer vingar os valores inscritos na nossa Constituição quando dizem que ninguém pode ser discriminado em função da sua etnia, da sua orientação sexual, do seu sexo, identidade de género. Está lá. Agora, claro, quem é que não quer isso? É quem também não gosta muito da Constituição. Pois, vamos dar música à nossa conversa. Vamos a isto, para animar. Que músicas é que nos trouxeste que podemos ouvir agora? Tens um tema que é Volver a los 17. Estava a ver como é que me lançava isto. Gracias. Encantado. Então, fala-me deste tema que trouxeste. Mercedes Sousa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa e Milton Nascimento. Esse tema talvez tenha sido o menos refletido para eu falar, só no seguinte sentido. Eu gosto muito de música popular brasileira. E acho que a MPB teve e tem um papel extraordinário também na consolidação da nossa consciência democrática. E quando tu me pediste algumas músicas, eu queria trazer uma e pensei, levo Chico ou levo Caetano, ou levo
Leve Chico ao Caetano, leve Chico ao Caetano. Então, olha, vou levar uma em que eles cantam todos. Está a Gal Costa, está o Milton Nascimento. Está tudo, com uma faz letra, um belo ramalhete. mas com uma letra que é uma música em espanhol, com a Mercedes Sousa a cantar, é um concerto dela. Que vozaço, não é? Exato, em que eles, muito jovens, o vídeo no YouTube disso é maravilhoso, porque se vê a Gal Costa, o Chico, o Caetano, muito, muito jovens, e é uma letra muito bonita, que é quando se vive um século, a importância de voltar aos 17 e voltar àquela esperança, àquela capacidade de sonhar que temos aos 17 anos. Tens vontade de voltar a esses 17 anos teus? O facto de ser professor e de ter também sido muito ativo no escotismo, já como dirigente, deu-me uma grande sorte na vida, que é estar sempre em contacto com jovens. E, portanto, quer profissionalmente, quer no que fiz nesse movimento, tive essa sorte de poder voltar aos 17 por ter muitos jovens perto de mim. Aos teus 17? Aos meus 17, sim, foi um tempo curioso, foi o tempo do teatro, foi o tempo do rádio, foi tempo de namorar também, foi assim um tempo bom, portanto não me importo. Mas não sei, porque voltar aos 17 com o musgo que se vai criando na pedra, como diz essa música, é diferente do que simplesmente voltar aos 17, pois e é por isso que eu gosto dessa letra. Pois é, então lança a música, vamos ouvir Volver a los 17. Vamos. El amor es torbellino de puris original hasta el feroz animal. Maravilha, e mais, tens outro tema, acho que já foi lançado aqui uma vez, não me recordo por quem, Samba da Utopia, do Jonathan Silva, não é? Sim, é um samba muito bonito, que brinca com palavras, e eu, como linguista, gosto de brincar com as palavras, e que esse samba é que é a resposta à pergunta de Alexandra Leitão, porque ele dá qual é o antídoto. Ele diz, quando nós não soubermos, quando perdermos a esperança, vamos buscar a palavra poesia, vamos buscar a palavra, no limite é a palavra utopia, e nós só contrariamos isto tudo que está a acontecer se trouxermos esse sonho, esse não desistir que este samba nos traz também. Precisamos de mais utopia nas nossas vidas. Utopia. Então vamos ouvir a Samba da Utopia de Jonathan Silva. Vamos. A palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num... E mais, tens uma música final, que é o Motivé, Les Chants des Partisans. Tu fizeste-me aqui dizer-me-te... Quero que tu fales muitas línguas. Então, este tema, Motivé, este il faut motiver. Il faut rester motivé. Il faut rester motivé. Este tema era um hino da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. É um hino que reza a história, que foi cantado no dia da libertação de Paris, depois da saída dos nazis. Uma música com uma energia maravilhosa e que eu acho que tem uma enorme atualidade quando nós vemos a extrema-direita a crescer, quando vemos uma saudação nazi a ser feita no nosso Parlamento, e esta palavra, ele chama-se Le Chant des Partisans, e esta palavra motivé, il faut rester motivé, temos de nos manter motivados, é porque às vezes nós olhamos para isto tudo que está a acontecer e pensamos, e agora? Já não há nada a fazer? Não.
mantenhamos a motivação de lutar pela liberdade e pela democracia. Maravilha. Vamos ouvir então o MoTV. Mantenhamos-nos motivados com a música e não só. Maravilha, bela escolha, João. E trouxeste uma leitura, um poema. Trouxe Nuno um poema Giudice. do Nuno Giudice. E trouxe-o porque sabia que tu me ias interpelar sobre as minhas relações com a fé e com tudo isso. Ainda vamos lá. O poema chama-se Deus, do Nuno Giudice, da coletânea dele da Meditação sobre Ruínas. E é assim. À noite, há um ponto do corredor em que um brilho ocasional faz lembrar um pirilampo. Inclino-me para o apanhar e a sombra apaga-o. Então levanto-me, já sem a preocupação de saber o que é esse brilho ou do que é reflexo. Ali, no entanto, ficou uma inquietação. E muito tempo depois, sem me dar conta do motivo autêntico, ainda me volto no corredor procurando a luz que já não existe. Que bem. Como é que este poema te bate? Como é que te atravessa? Bate, eu há pouco dizia que tive sempre uma relação dialética com a fé, de me interrogar e me questionar, mas também sempre tive uma relação com a minha fé não precisa de coisas extraordinárias, precisa assim de pequenos momentos de luz. O que é que habita na tua fé? Aquilo com que cresci, que é acreditar que o amor é mais forte do que o ódio. E que o amor pode ser incondicional. O amor é mais difícil e precisa de fé, mas é mais poderoso. Muito bem, obrigado. Tu, entretanto, tens outras sugestões. Vieste com um saco de pano tu pediste-me. cheio de livros. Um dos livros já falaste, é Os Perigos da Percepção, do Bobby Duffy, editora Ziggurat. Fica a sugestão. E tens mais outras sugestões? Tenho. Eu basicamente, como disseste, eu leio muito e é muito difícil sempre. Eu tenho autores que gosto muito, o Philip Roth, o Vargas Llosa, etc. Mas trouxe aqui sugestões de autores que conheci mais recentemente. Pois há, Carla Madeira. Carla Madeira é uma delas... escritora brasileira. Li agora nas últimas semanas 2 romances dela. Mas tu encontraste este livro onde? Ofereceu-me uma amiga. Ela é jornalista, publicitária. Os livros já foram editados em Portugal? Já. Este que tenho aqui na mão é Tudo é Rio. Já li outro que é o Vésperas. E sei que há um terceiro. A Natureza da Mordida. Exato, falta-me ler esse. E é uma escrita que nós sentimos assim abalados quando lemos. Falas agora do Tudo é Rio. Sim, mas o que se vou dizer também se aplica a outro. Para já a qualidade da escrita e depois uma forma muito crua de relatar a dificuldade das relações familiares, da maternidade, da relação mãe-filho. Recomendo muito. Mas é para quem gosta de uma boa ficção, de uma boa história, mas que também gosta de ser abalado. Tu ficaste abalado? Fiquei, este livro abalou-me. Mexeu-te com a tua relação com a tua família, com a tua mãe, com esse lado base? Não chega a isso. É só, sabes, quando acabas o livro e ficas a pensar muito. É bom. Os livros devem dar-nos dentadas e deixar-nos marcas. A arte deve servir para isso. E esta faz. E mais? Trouxe também, eu todos os anos escolho um livro que foi o livro que mais gostei de ler no ano. Em 2023 tinha sido o Colibri, de um autor italiano. O ano passado foi Somos o Esquecimento que Seremos, do Héctor Abad Faciolince. É um escritor e jornalista colombiano. Que neste livro conta a história do seu pai, que foi assassinado por paramilitares durante também a ditadura, antes de umas eleições em que ele era candidato. E é um livro escrito com uma beleza nas palavras, que por um lado nos dá um testemunho de resistência perante um regime totalitário,
e que eu quando leio estas histórias, eu penso sempre, eu se calhar não tinha a coragem destas pessoas, mas depois um filho é narrado por um filho que tem uma capacidade de um carinho imenso, de uma admiração, e uma escrita maravilhosa. Leiam. Somos o esquecimento que seremos, não E ainda é? trouxe outro que não tinha dito. Editora Alfaguara, não é? Sim, ainda trouxe outro, eu vou falar do nome também, é o Rafael Galo. O Rafael Galo ganhou o Prémio Saramago em 2022 com A Dor Fantasma. E este é o novo o ano livro passado dele, Rebentar? Publicou Rebentar, que eu li na praia, por acaso, nas férias. Em muitas posições. Em muitas posições. E A Dor Fantasma até já li 2 vezes, que eu não faço muitas vezes, ler 2 vezes o mesmo livro. O Rafael, que agora acho que até vive cá em Portugal, o Rafael tem uma escrita. O Rebentar o Dor Fantasma é a história de um pianista que tem uma mão amputada. O Rebentar é a história de uma mãe que perdeu o filho quando ele tinha 5 anos, perdeu porque lhe largou a mão num centro comercial, e é, passadas várias décadas, o relato da sua decisão de deixar de esperar que ele volte. É duríssimo. É o luto É tão o luto, difícil. É o luto. Nesses E eu, como casos. sou uma pessoa que faz mal lutos, faço. Tenho... Mesmo amorosos e tudo. Esses, felizmente, não tive muitos que fazer na vida, mas o luto... perda de pessoas. Sim, faço muito mal. Tive um particular que foi o do meu irmão, que ainda está por fazer. E já lá vão 25 anos. Pois. São as nossas dores fantasmas também. Essa será a tua. São. Obrigado pela partilha. E eu agora tinha uma pergunta aqui, eu vou lançá-la. Não sei se vai por aí ou não. Quais são os teus maiores fantasmas e inquietações hoje? São de sempre? Tens fantasmas de sempre? Tenho. Há sempre aqueles que a gente não quer partilhar mesmo num podcast destes. Mas podes... Sim, mas eu tenho muito... É banal, tenho medo de perder as pessoas, as minhas pessoas. Tenho muita dificuldade. Quem é pai, não toquem nos meus filhos. Que nada lhes aconteça, não é? Deixem as minhas crianças em paz. Deixem as minhas crianças em paz, não é? E as tuas dores internas, tu sentes cada vez mais que essas dores fantasma estão cada vez mais bem acolhidas por ti? Sim. Há coisas que têm vindo a ser arrumadas e com estratégias de lidar com elas. Sim. Volta e meia voltam, mas sim. Mas quer dizer, os medos são esses. Não... Acho que quem é pai ou mãe, o medo vai ser sempre aquele, não há volta a dar. A vida tem sido boa para ti? Sim. Eu tenho muita noção de um privilégio, mesmo com algumas coisas que não foram tão boas, mas de ter tido uma família, uns pais que puseram a construção de uma família e uma preocupação com os filhos no centro da sua vivência como casal. Tive a sorte de trabalhar naquilo que escolhi estudar. A linguística. A linguística. E do ponto de vista de Chomsky. Sim, eu sou um chomskiano. Temos que falar de Chomsky assim, rapidamente. Não é? Um pitch rápido. O que é esse olhar para a linguística do ponto de vista de Chomsky? O que o Chomsky traz de novidade nos anos 50 do século passado é perceber o funcionamento da linguagem como uma capacidade unicamente humana, portanto, como uma expressão de uma representação de uma capacidade mental e com uma série de dimensões que são inatas. Ou seja, nós já nascemos com uma série de capacidades linguísticas, portanto, nem tudo decorre da interação. Há uma parte que é cultural, há uma parte que é inata. Uau. E depois o que nós fazemos, os linguistas que trabalham nesta área, é perceber estes princípios fundamentais e depois nós já em algumas coisas mais avançadas na neurolinguística do que é esta base biológica de representação da linguagem.
Muito bem. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas tempo e atenção do dia-a-dia? Se for assim do semana a semana ou do mês a mês, é a praia. Mas... A praia, João. Mas a praia nesta altura do ano? Vale sempre a pena. Vale sempre a pena, enquanto a praia não for pequena. Exatamente, vale sempre a pena ir. E vais? Sim, gosto às vezes de ir sentar-me com um livro, mesmo no inverno, na praia ou numa esplanada na praia. Mas são mesmo as coisas pequeninas, é aquele pãozinho quente, é a conversa com o amigo, é estar a ler no sofá debaixo de uma manta, é a minha gata. Como é que se chama? Ofélia. É do Hamlet, não é da Fernando Pessoa. Que não haja confusões. Exatamente. É a minha gata quando eu estou uns dias fora e que entendo que o sítio principal é o teclado do computador, porque ela tem prioridade. São essas coisinhas pequenas que só fazem a vida bonita. Não preciso de nada muito estratosférico. As amizades, praticar a amizade. Sim, e as partilhas, ficar as fofocas, até às tantas de conversar e desconversar, falava a Aida. Sim. Eu não sou assim um fofoqueiro, quer dizer, gosto de uma cosquice, mas pronto, quem não? Quem não confessa. Exato. Mas é por aí. É. Não é aquela fofoca intriguista. É só mesmo curiosidade sobre as especificidades da vida de cada um. E dos seus etc. Não é? E as instituições também, não é? Sim. Que têm muitas outras, não é? E importa desmontar, não é? Nesse House of Cards. Exatamente. Também. Imagino também gostes. É isso. Olha, já agora, diz-me uma notícia boa. O mundo tem sido muito desafiante com notícias más. Uma notícia boa que leste ou que recebeste nos últimos tempos que importa, que te ficou? Olha, até me fica bem elogiar o atual governo. Eu acho que foi uma boa notícia a medida de contratarem mediadores linguísticos para as escolas. Olha, eu aqui, um tipo do PS a elogiar o governo atual. Tenho ou não tenho fair play? Muito bem. Obrigado. Obrigado, eu. E até já. Até já. E terminou assim este episódio com o professor, antigo Ministro da Educação e atual Diretor da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva, João Costa. Faço agora aqui uma pequena paragem, acho que é a primeira vez que eu faço, paragem nesta despedida, para te perguntar muito rapidamente o que é isto? O que é que estás lá a fazer? Esta agência é uma plataforma independente de 31 países, alguns Estados-membros da União Europeia, alguns não, mas todos na Europa, que trabalha em apoio técnico aos Ministérios da Educação, na produção de legislação sobre inclusão, na produção de estatísticas, recursos, estudos para a monitorização e implementação de políticas de educação inclusiva, ou seja, de políticas em que lutamos contra a criação de espaços segregados para alunos com deficiência, para alunos que são imigrantes, para alunos que têm alguma necessidade adicional para ter acesso à educação. Um cargo importante e que enfrenta desafios particulares nestes tempos com trampismo no mundo. Sim, eu quero acreditar que a Europa dos valores vai falar mais alto do que esses possíveis contágios. Eu tive recentemente a presidência polaca do Conselho da União Europeia inscreveu a educação inclusiva como um dos temas do semestre, e eu estive no Conselho de Ministros da Educação, uma reunião informal do Conselho de Ministros da Educação, a discutir educação inclusiva, e vim de lá com bons feelings. Esperas fazê-lo também com o governo português, de alguma maneira? Sim, aliás, a intervenção do secretário de Estado português que estava, o Alexandre Almeida, foi muito boa.
Obrigado. E vais ler muito mais livros nessas viagens de avião, sim, não sim, é? é ótimo. Espero que tenham gostado desta conversa, acabou agora, e se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia, podem encontrar-me nas redes sociais, por aí, gosto sempre de saber o que pensam, acham, sugestões vossas. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram desta vez do Nuno Fox, e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. João, como é que te despedes das pessoas? Uma ideia, uma frase? Sejam simpáticos. Sejam E empáticos. Simpáticos e empáticos, para rimar. Exato. Obrigado. Obrigado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.